iniciada. Gravação iniciada, presidente. Ok. Bom dia a todos, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 3 de setembro de 2020, do período da manhã, da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Como nós temos feito sempre, há dois itens da pauta da manhã com pedido de sustentação oral, que são os itens 228 e 229. E como sempre temos feito, a gente vai dar preferência a esses itens e vamos iniciar a pauta por eles, então. Tá? Vamos iniciar a pauta pelos itens 228 e 229. Esses dois itens são do contribuinte Juvenal Mesquita Filho. Juvenal Mesquita Filho, vai ser por videoconferência. Marco Antônio, o patrono está na sala de espera, né? Sim, presidente. Tá. Então você pode pedir para o patrono, então, vir para a nossa sala, para a gente iniciar, então, o julgamento desses itens. Ok, presidente, farei a convocação. Ok. Itens da pauta 228 e 229. Então, João Paulo, o processo será julgado agora. Só vou verificar a mensagem privada no chat. Itens 228 a 229 da pauta. Então, João Paulo, o item será julgado agora. Só vou verificar a mensagem privada no chat. Bom dia. Bom dia, João Paulo, né? João Paulo Velques, né? Isso, viu? Exato. Então tá, bom dia, doutor. Vamos então iniciar agora o julgamento dos itens 228 e 229 da pauta do contribuinte Juvenal Mesquita Filho. Esses dois itens da pauta são de relatoria do conselheiro Francisco. Eu vou pedir, então, ao Francisco, então, que faça a leitura do relatório do item. O senhor vai fazer uma sustentação oral para os dois processos, ou como é que vai? Eu vou fazer uma sustentação bem breve para os dois processos. Tá. Então, eu vou pedir, então, para o Francisco, então, fazer a leitura do relatório, né, um resumo, se possível, do relatório, e, na sequência, então, daí o senhor pode fazer a sua sustentação oral, ok? Francisco, então, pode fazer a leitura do item 228, e aí, na sequência, o patrono faz a sustentação. Pode começar, Francisco. Ok, bom dia, doutor, bom dia, colegas.
Trata-se de uma notificação em relação à atuação do ITR, do BTN. Eu vou tentar sintetizar aqui o relatório da decisão de primeira instância. Contra o interessado Supra foi lavrado na notificação do lançamento e respectivos demonstrativos folhas 67 a 71, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do exercício 2007, acrescido de juros moratórios, multa de ofício, totalizando o crédito tributário de 21.480,46, relativo ao imóvel X. Constou da descrição dos fatos de enquadramento legal, a citação da fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que após o regulamento intimado, o contribuinte protocolizou resposta ao termo de intimação fiscal, contudo, em relação ao valor da terra nua, não juntou laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo florestal, seguindo as normas da BNT. Apresentou apenas declaração da Prefeitura Municipal de Diamante do Oeste, informando que, para o exercício 2007, o alqueire paulista foi avaliado na média de R$ 5.537,49, de acordo com valores coletados de guias de TBI, que corresponde a aproximadamente a 2.288,22 por hectare. Relatou ainda a autoridade fiscal que os valores praticados para fins de TBI não condizem necessariamente com os valores de mercado dos imóveis rurais do município, tampouco em relação ao imóvel rural em análise. Dessa forma, o BTN declarado do exercício 2007 foi arbitrado de acordo com os valores constantes do Sistema de Preço de Terra, SIPT, mantido pela Receita Federal, obtidos do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, SEAB, do Paraná, para o município, bem como consideradas as informações apresentadas na DITR do exercício 2007, apresentada pelo contribuinte. Em sua impugnação, de forma em síntese, o contribuinte argumentou que a notificação não pode prosperar, devendo ser integralmente cancelada, pois protocolizou resposta ao referido termo de intimação e a declaração da Prefeitura de Diamante do Oeste para comprovar o valor do BTN declarado. A declaração leva em conta a média das guias de TBI emitidas pelo município para apurar o valor do mercado do alqueire paulista de região, mas a fiscalização entendeu que o documento não é apto para aprovar o BTN, porque os valores ali estabelecidos não condizem necessariamente com o valor do mercado. Entendeu ainda a fiscalização que somente pode ser aceita declarações da Prefeitura, observando os requisitos da NBR. A Lei 9393/96 não determina a forma pela qual o valor do mercado deve ser apurado, de maneira que deve ser obtido no caso de subavaliação ou de prestação de informações inexatas, conforme o artigo 14 do mesmo diploma legal. Para encontrar o valor de mercado de algo, basta verificar as transações realizadas entre partes independentes e em condições normais de mercado, aplicando-se tais lições ao presente caso. Chega-se à conclusão que o valor constante da declaração da Prefeitura é exatamente aquele obtido pela legislação do ITR. A forma de cálculo do CIP não é divulgada. É do conhecimento de que o sistema é alimentado pelos dados da Secretaria Estadual de Agricultura e pelos VTNs constantes das declarações do ITR. A cobrança de juros de imóveis calculado com base na taxa Selic incidente sobre a multa de ofício supostamente devida não pode prosperar. A cobrança de juros sobre multa estaria apurada pelo artigo 43, pois o dispositivo autoriza a cobrança apenas em relação à multa exigida. Julgamento de primeira instância. A DRJ julgou a impugnação improcedente no recurso voluntário. Discordando a respeito da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aí se incluindo o aditamento
de documento, basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual em síntese traz de relevante para a solução da presente controvérsia. A DJ decidiu que o arbitramento com valores constantes do CIP só ficaria afastado se houvesse comprovação que justificasse valores inferiores, mediante laudo técnico de avaliação emitido por um profissional habilitado, com os requisitos exigidos na NBR 14653. Afirma que o latex citado acima é um dos meios de comprovação do VTN, para fins de apuração de terra, mas não o único aceito pela legislação. Requer a juntada de laudo produzido por engenheira agrônoma habilitada e com a RT registrada no competente CREA, elaborado com observância às normas técnicas, o qual somente pode ser concluído posteriormente à intimação fiscal e impugnação. Assevera que o laudo apresentado na fase recursal constitui prova inequívoca do efetivo VTN. O VTN arbitrado pelo CIP é consideravelmente superior àquele apurado no laudo de hora apresentado. Assevera que, pelo princípio da verdade material, o referido laudo deverá ser admitido na fase recursal. Manifesta que, no caso do documento assim requerido, não ser admitido na fase recursal o arbitramento do CIF não pode prosperar, pois a lei não determina a forma pela qual o valor do mercado deve ser apurado, exceto quando subavaliado ou houver prestação de informações inexatas. Os valores médios apresentados pelo ITBI representam a média dos preços praticados. Defende que a exigência de atendimento da NBR não tem amparo legal. Os valores fornecidos pela Prefeitura, com base nas médias das guias de ITBI, são mais precisos e coerentes do que os do CIP. De sorte a ser de suposta inconstitucionalidade dos juros de mora. Apresenta o condicionamento doutrinário jurisprudencial perfilhado ao seu entendimento. Por fim, pede o cancelamento da autuação. É o relatório. Ok, então. Acho que está dando eco. Alguém está com o microfone ligado aí? Deixa eu ver. Eu fechei o meu aqui. Então tá. Doutor Paulo, então pode iniciar, João Paulo, né? Iniciar a sua sustentação. Aí o senhor tem um prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Pode começar. Bom dia, senhores conselheiros. Minha sustentação vai ser bem breve, prometo usar bem menos do que os 15 minutos que me foram concedidos. Eu gostaria só de ressaltar alguns pontos principais do recurso do contribuinte que, a nosso ver, autorizam o provimento do recurso. Como bem relatado, trata-se de cobrança de ITR, feita pela Receita Federal do Brasil, que utilizou como valor do VTN o valor do sistema de preços de terra, quando o contribuinte havia feito as suas declarações com base em valores fornecidos pela Prefeitura de Diamante do Oeste, que tem como base os valores do ITBI recolhidos na competência em questão. Na impugnação, nós sustentamos que os valores fornecidos pela própria Prefeitura deveriam ter sido aceitos, mas a impugnação foi julgada improcedente e, em sede recursal, não abandonando o argumento de que deveria ter sido aceito o valor fornecido pela Prefeitura de Diamante do Oeste, nós apresentamos um laudo técnico assinado por engenheiro devidamente habilitado e que, pelo princípio da verdade material, sustentamos que deva ser considerado no julgamento do recurso, e esse laudo mostra que o valor do sistema de preços de terra é em muito superior à realidade dos fatos. A Receita Federal, a fiscalização se manifestou sobre o laudo, se atendo a diversos requisitos formais, mas nós juntamos petição respondendo a essa manifestação da Receita, na qual nós demonstramos que o laudo, ainda que seja um laudo simplificado,
que é admitido pelas normas da ABNT, cumpriu todos os requisitos e dessa forma é um laudo idôneo a comprovar que o VTN da propriedade rural do contribuinte é de fato o valor que consta no laudo e não corresponde ao preço que foi atribuído pela fiscalização com base no sistema de preços de terra. Era só esse ponto que eu gostaria de ressaltar na minha sustentação oral e, portanto, o contribuinte requer o provimento do recurso para que não seja admitido o lançamento com base no sistema de preços de terra, porque o valor atribuído pelo contribuinte com base na declaração da prefeitura deve ser admitido, porque tem como base justamente o valor venal das transações que ocorreram naquele município, e ainda que esse valor não seja admitido, o contribuinte juntou em sede recursal o laudo da engenheira devidamente habilitada, que requeremos seja considerado no provimento, quando a decisão for proferida. Era isso, de forma muito breve, eram esses os pontos que eu gostaria de ressaltar. Agradeço a atenção dos ilustres senhores conselheiros e desejo um bom dia. Ok, doutor João Paulo. Francisco, então, pode iniciar a leitura do voto. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidades, por isso dele eu tomo conhecimento. É uma discussão inicial sobre princípios constitucionais. A turma já conhece essa discussão, inclusive o enunciado da súmula 2, CARF, então eu vou passar a superar esse tópico. No mérito. Documentação apresentada em fase recursal. Aí aqui eu discorro acerca daquelas circunstâncias de documento apresentado somente na fase recursal, e deixa eu só dar uma situada. Na verdade, esse processo me acompanhou desde a turma extraordinária. Então, na turma extraordinária, quando ele chegou, eu fui relatar, na época eu era presidente e relator, eu admiti, então eu volto agora para a documentação apresentada na fase recursal, eu admiti a documentação, eu entendi que ela complementou a argumentação do contribuinte, a argumentação inicial, porque inicialmente ele tinha apresentado aquelas informações da prefeitura, e na fase com a decisão da DRJ, ele apresentou junto com o recurso o laudo. Aí eu entendi que esse laudo, essa documentação deveria ser reconhecida e fiz uma proposição de converter esse julgamento em diligência para que aquele laudo, naquela oportunidade eu entendia que esse laudo, antes de ser por mim avaliado, ele deveria passar pela avaliação da autoridade autuante. E aí, naquela oportunidade, a gente converteu esse julgamento em diligência para que a unidade preparadora analisasse aquele documento. Aí está no voto aí a dispositivo da emenda, e aí a unidade se pronunciou. Como o doutor colocou aí, a gente estabeleceu que a unidade comunicasse o contribuinte para que ele tomasse conhecimento do resultado dessa diligência, e aí a unidade se pronunciou em síntese. Face ao exposto, com base nas atribuições definidas, ela contextualiza a situação, conclui o seguinte em relação ao documento chamado Laudo de Avaliações de Imóveis Rurais, apresentado em folhas 145 a 152. O documento não atende os aspectos formais da norma técnica BNT, conforme detalhado no relatório supra, inclusive sendo reclassificado para parecer técnico de acordo com as normas citadas.
O documento também não atende aspecto material, tendo em vista que não há comprovação dos valores nele indicados, pois não foram apresentados documentos comprobatórios relativos aos valores que teriam sido apurados utilizando-se o método de comparativo direto citado no documento, nem sequer dados amostrais, tampouco o tratamento dos dados, sendo que o único documento apresentado se refere à tabela de preços de terras agrícolas da Divisão de Estatística Base do Departamento de Economia Rural da Secretaria do Estado do Paraná, DEB/DERAL SEAB, PR, a qual foi utilizada pela fiscalização quanto à lavratura da notificação de lançamento. Aí o contribuinte foi notificado do resultado dessa diligência. Certificado do resultado da diligência, o sujeito passivo manifestou contrariedade ao entendimento registrado no correspondente relatório fiscal. Contudo, como se vê na sequência, nada acrescentou que pudesse refutar os fundamentos e conclusões ali postas. Folhas 192 a 209. Aí aqui eu entro já na análise do laudo em si, da contextualização do julgamento do arbitramento do VTN pelo CIPT. E aí eu já entro registrando que a aptidão agrícola foi considerada, e aí teço esses comentários em relação à legislação, ao entendimento que traz a NBR, as situações onde a legislação ampara o laudo apresentado, ou seja, aquelas determinantes de validade do documento apresentado. Vou no laudo apresentado e confirmo o que a fiscalização considerou, porque primeiro ele não trouxe documentação provando que a origem daqueles valores apresentados, ele simplesmente fez uma síntese de um valor, está na página 152 aí, se os senhores quiserem olhar no e-processo, eu posso até, deixa eu localizar, se quiser eu posso até botar não, mas não vai conseguir botar na tela aqui, teria que ver no e-processo mesmo. Mas é um laudo bem simples, onde ele simplesmente levanta os valores a partir dessa tabela e faz uma síntese do que esse imóvel é composto de vários lotes. Ele faz uma síntese desse valor, mas ele não faz aquele laudo como determina a BNT, de pegar no mínimo 5 comparações, fazer depois aquele tratamento dos dados. Então não tem nada disso nesse laudo. Como o doutor colocou, foi uma avaliação, e a fiscalização, quando ela na diligência, ela se postou, inclusive ela deixou bem claro, olha, isso não passa de um parecer técnico, então não preenche aqueles requisitos da BNT, que a BNT exige para a validade do afastamento do arbitramento pelo Simples. E aí eu concluo do que se viu, já que o contribuinte furtou-se de apresentar laudo de avaliação contendo os requisitos anteriormente apontados, entendo que deve ser mantida a tributação do referido imóvel nos termos apurados pela fiscalização. E aí vou para o dispositivo ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, o conselheiro relator, então, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Presidente, só uma questão. O doutor João Paulo fez uma sustentação oral para os dois processos, um 228 e outro 229. Tem a diferença aqui que o Francisco... É o exercício. É o exercício. O laudo é igual para os dois? Tá. Doutor João Paulo, o senhor gostaria de fazer algum comentário em relação ao outro processo? Não, só muda o exercício mesmo. A sua sustentação oral é a mesma para os dois? É a mesma. Só muda. Tá. Eu vou consignar na ata, inclusive, que o senhor fez sustentação oral, então, para os dois processos, né? Porque é a mesma sustentação, né? Ótimo, obrigado. Então, tá, colegas. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Colegas, alguém diverge do voto do relator? Alguém diverge do voto do relator?
Ninguém diverge. Eu também não diverjo do voto do relator. Então, colegas, em relação aos itens 228 e 229, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Esse é o resultado para os itens 228 e 229, ambos do contribuinte Juvenal Mesquita Filho. Tá? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ficou assim, então, tá, doutor? A decisão da turma por falta de laudo técnico que atenda às exigências e tal. Tá bom? Então, tá. Muito obrigado. Bom dia para os senhores. Um bom dia para o senhor também. Tudo de bom. Tá. Corta os membros. Eu fui escutar esses dias uma gravação nossa, deu digitando aqui, nossa, faz um barulhão essa digitação quando grava. É muito barulho. O certo é desligar o microfone quando vou digitar. Então tá, colegas, esse item aqui foi realmente falta de prova, né? Tá, colegas, fizemos então os dois itens em relação aos quais havia sustentação oral. Agora vamos dar sequência à ordem da pauta da manhã. Não tem mais nada assim, né? Deixa eu ver aqui. O próximo item que tem acompanhamento é o do Luiz, é o da contribuinte Isabel, o item 288, que é da tarde. E o último com sustentação oral aí vai ser por videoconferência, é o 307. Nós vamos fazer esses dois primeiros à tarde. O 307, inclusive, é um processo meu que foi baixado em diligência. Eu tenho que até olhar o processo, se não me engano, foi o Gregório que fez a resolução da diligência, eu acho, nesse caso. Mas a gente vai fazer à tarde, né? Então tá, colegas, vamos dar sequência aqui. É o item 201, né? 201 da pauta, também de relatoria do Francisco. São vários processos do mesmo contribuinte, né? 1, 2, 3... São 4 processos, né, Francisco? É que eu coloquei, na verdade são 5. É porque tem um também. O outro teu está tá no período da tarde? Não, tá aqui, tá agora pela manhã também. Ele só não está na hora. Tá. Então perfeito. A gente vai fazer os 5 juntos, então, tá? E a gente puxa. Qual que você quer fazer primeiro? Pode ser na sequência da pauta ou você quer alterar a ordem? Não, poderemos começar pelo 201. Agora aqui, na verdade, assim, são processos, são processos de um espólio, tá. Mas tem umas datas, tem umas questões diferentes. Então, o 201 e o 204, a gente tem a circunstância mesmo, muda só o exercício. O 202 e o 203, eles já mudam os detalhes também, até inclusive trata-se de outro imóvel, embora do mesmo espólio, mas outro imóvel. E o 227 é do mesmo imóvel, do 202 e do 203, mas tem uns detalhezinhos, pequena diferença. Então, eu gostaria de trabalhar esses 3, eu acho que fica mais fácil trabalhar esses 3 blocos separados. Francisco, parece que não está na pasta teu esse outro, 227. Não botei. Deixa eu ver aqui. Vamos na parte da manhã ali, onde você colocou, não está. Tarde. Você coloca para nós lá? Sim. Eu já pego todos eles lá.
Está meio lento aqui, mas está indo. Tá, 227 veio ali, tá. Eu vou buscar ele lá. Tá. Você vai começar, então, pelo item 221 mesmo, isso? 201. Vai começar pelo 201 mesmo, né, Francisco? Seu microfone está desligado, Francisco. Desculpa. Eu vou começar pelo 201 e aí eu proponho fazer o 204 depois dele, porque o mesmo imóvel, a argumentação da impugnação e do recurso são as mesmas e, naturalmente, o julgamento não é diferente. Tá certo. Colegas, o 201 e na sequência o 204. Então tá. Colegas, vamos então dar sequência ao nosso julgamento pelo item 201 da pauta, que é o primeiro item da pauta da manhã do dia de hoje, 3 de setembro de 2020. O item 201 é do contribuinte José de Paula Ferreira, espólio, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode iniciar a leitura do relatório, se possível, a gente pede que você faça um resumo, né, se for possível. Não vai haver sustentação oral em relação a esses itens do contribuinte, então, depois do relatório, já pode passar para o voto. Pode começar, Francisco. O contribuinte foi intimado para apresentar laudo, comprovação do valor do VTN declarado, e aí ele não apresentou. Na impugnação, ele trouxe a mesma argumentação que ele apresentou, inclusive, para a fiscalização, que isso tratava de imóvel que estava invadido e que ele tinha dificuldade de apresentar esse laudo. E aí discorre também um pouco sobre a dificuldade sobre a não aceitação do arbitramento pelo VTN. Ele traz aqui uma discordância que o arbitramento não seria válido, e aí ele traz vários argumentos, né? Eu acho que isso aqui eu vou superar, porque a turma já está mais ou menos fechado no entendimento, que tem as circunstâncias já estão definidas onde o arbitramento é válido onde ele não é válido, né? Aí a decisão de primeira instância considerou improcedente a impugnação. Aí, no recurso voluntário, ele trouxe alegação de legitimidade passiva em face da perda da posse e de expropriação do imóvel rural e transcreve jurisprudência. Aqui eu vou só, porque vai facilitar para a gente conversar, mostrar o nosso entendimento. Na impugnação, ele não trouxe o laudo e justificou o seguinte: que o imóvel estava invadido por sem terra e que não concordava com aquele valor do VTN, com aquela forma de apuração, aí discorre e traz aquelas considerações. Na impugnação, ele não trata de VTN, ele nada contesta, ele fixa só em cima da ilegitimidade passiva. Aí eu considero que a matéria ilegitimidade passiva, ela não foi objeto de impugnação, porque em momento algum ele pretendeu afastar do polo passivo lá. O que ele contestou lá foi que, olha, o imóvel está invadido por sem terra e aí eu tenho dificuldade de elaborar esse laudo. Então, e aí ele discorre, a partir daí ele discorre sobre o VTN. Então eu considero que essa argumentação, que inclusive é a única do recurso, ela não teve pré-questionamento, não foi em sede de impugnação, ela não foi impugnada, e que o VTN em si não houve razões recursais em cima do VTN, porque nada ele argumentou em cima do VTN. E aí, nesse entendimento, eu nego o provimento ao recurso, justamente por falta de
Eu até, na conclusão, coloco, ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem pré-questionamento nem recorrida, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É porque tem uma parte aqui que ele pede para intimar o advogado. E aí a gente está refutando aqui simplesmente essa partezinha que eu conheci. Né? Porque a ilegitimidade passiva não foi impugnada e o VTN não foi recorrido. Eu não sei se precisa ler ou deu para entender. Como são 2 votos, de repente, se vocês quiserem, eu leio esse todo e aí o outro a gente já... Porque é a mesma coisa. Ou vocês acham desnecessário? O outro é igual a esse, Francisco? Então a gente podia, acho que, julgar esse, a decisão aí seria a mesma, né? A matéria... Olha o que eu coloquei. Vamos ver se eu resgato de cabeça tudo que está no voto. Eu coloquei agora. Seguindo o voto. O contribuinte foi intimado, o contribuinte declarou o valor lá de VTN. Esse processo foi revisado. A fiscalização intimou ele a comprovar aquele valor, mediante laudo, tal. Se ele não comprovasse, iria ser arbitrado. Ok. Ele não comprovou. Foi arbitrado, sendo considerado aptidão agrícola. Pelo CIFT, mas considerado aptidão agrícola. Ok. Na impugnação, ele já tinha mencionado isso na fiscalização, mas na impugnação, ele traz 2 alegações. Ele diz, olha, esse imóvel está invadido por sem terra. E aí depois ele descreve, está invadido por sem terra, por isso eu não consigo contratar um engenheiro para fazer esse laudo, elaborar esse laudo. Em Minas Gerais ele falou isso, em relação a esse ponto. E também não concordo com esse arbitramento. Então não precisa apresentar laudo para afastar esse arbitramento. Ele, por si só, ele não é válido. Então, isso foi o que ele argumentou na impugnação. Ele não falou em legitimidade passiva aí. Ele defendeu, ele contestou o VTN arbitrado, ele contestou o VTN arbitrado. Ele disse, olha, eu não tenho laudo, mas contesto o VTN. Aí, no recurso, aí ele trouxe a alegação de ilegitimidade passiva, que ele não entrou com isso na impugnação. Ele inaugurou esse argumento no recurso. E trouxe uma jurisprudência, perfilhada ao entendimento dele. E mais alegou também que solicitava que as intimações fossem para o patrono. Aí eu não conheci da ilegitimidade passiva, porque ele não argumentou isto na impugnação. Na impugnação, ele tratou de MST só dizendo o seguinte, olha, eu tenho dificuldade do laudo por causa do MST. Mas, em momento algum, ele justificou pretenso afastamento do polo passivo. E, no recurso, ele alegou a ilegitimidade passiva, mas nada questionou em relação ao VTN. Aí eu estou conhecendo somente da argumentação de encaminhar para o advogado as correspondências, estou refutando, e a ilegitimidade passiva eu não estou reconhecendo por conta que foi matéria que não foi impugnada. Então, a síntese do voto é essa. Ô, Fran, mas a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, precisaria ser conhecida, porque ela poderia ser alegada, ela poderia ser conhecida, inclusive, de ofício. Então, ela poderia ser alegada a qualquer tempo. Isso, concordo com a Renata. Então, teria que ser conhecida, ainda que fosse para afastar, né? Mas o fato dele não ter alegado essa matéria em primeira instância, lá embaixo, não significa que ela não pudesse ser conhecida, não pudesse ser alegada agora, porque essa matéria é matéria de ordem pública. É uma matéria de ordem pública. Então, isso teria que ser conhecido agora.
Faz sentido, faz sentido. Eu não raciocinei avaliando esse entendimento. Deixa eu acrescentar aqui uma informação. Essa argumentação que o Francisco está falando da legitimidade passiva, na verdade, eu estou aqui lendo o recurso, o contribuinte é um recurso bem simples, a impugnação é mais simples ainda, e o recurso continua nessa linha de simplicidade, mas o fato é que ele fala dessa questão, ele nem fala, né? Ele nem usa esse termo de legitimidade passiva, mas ele retoma aqui no recurso voluntário dele a questão que o imóvel foi invadido, desde lá mil e lá vai fumaça, e que em função dessa invasão, o imóvel foi objeto de uma ação de expropriação pelo INCRA, e aí ele traz essa informação. Então tá nesse contexto. Está implícito até, né? O imóvel foi invadido, e que em decorrência disso, na sequência, ele foi objeto de uma ação de expropriação, e está aqui a ação, e nessa ação tem um laudo que confirma que o imóvel foi invadido desde julho de 1999. Então, assim, a rigor, não me parece uma inovação de fundamentação. A questão da legitimidade não foi dita diretamente, mas está, inclusive, até um pouco implícita nessa alegação, né? Aí eu teria que analisar aquela questão de emissão prévia, então teria que dar uma analisada, porque nesse outro imóvel que a gente vai julgar no 227, que é do outro imóvel, aí eu admiti, eu conheci a argumentação de legitimidade passiva e estou refutando. Então, talvez aí, eu não sei, se alguém pudesse pedir vista, eu peço quer fazer esse voto? Tá. Eu peço vista. Eu já ia pedir vista, desde que a Renata alegou aí aí eu mudo. E aí eu mudo, inclusive, o meu voto também. Não no sentido de conhecer. Não, de conhecer você vai ter que conhecer. Não, de conhecer e analisar. Porque a gente parar isso e analisar agora. Você vai ter que fazer, conhecer e analisar. Porque para a gente analisar isso agora, eu acho que a gente vai gastar muito tempo, né? Porque você iria fazer o voto agora, não teria sentido isso aí. Eu vou pedir vídeo do processo, e dos que estiverem correlatos a ele, tá? Aí vai o 201 e o 204. 201 e 204, é a mesma coisa. Só uma dúvida, Francisco, tem alguma fumaça no horizonte que sinalize decadência? Não, né? Desses dois processos? Luiz, isso não foi objeto de argumentação, eu não cheguei a analisar. É só olhar o... Eu já vou olhar tudo agora. Não, porque... Aqui é exercício 2007 e o lançamento foi feito em 2011. Não tem não. 7, 8, 9, 10, 11. Esses mais novos, normalmente, a gente, quando olha a data do processo e o lançamento... Esse escapou por pouco, né, Gregório? Já foi em 2011, né? Esse já escapou por pouco. Eu vou dar uma levantadinha 3 minutinhos, tá bom? Tá joia, pode ir, Renata. Enquanto isso, eu redijo aqui a vista. Eu vou aproveitar a carona da amiga e vou também dar uma levantadinha de... Todo mundo vai dar levantadinha.
Francisco, o outro processo, o 204, você falou que lá você conheceu da alegação de ilegitimidade, né? Não, é o 207. É do outro bloco. Ah, tá. Essa vista para esse aqui, ela se aplica igual ao 207? Ao 204. 201 e 204. É isso que eu falei, é o 204, né? 201 e 204. É a mesma coisa, 204. Você também não conheceu... Isso, é o mesmo voto. É a mesma situação, só muda o exercício, né? Os dois, isso, exato. Tá. Quando é um processo vários processos do mesmo contribuinte, mas com abordagem diferente, fica mais complicado do que quando são diferentes, porque a gente termina misturando os nomes e os números ali. Exatamente. Mistura as matérias, fica meio enrolado. É verdade. Colegas, então, em relação aos itens 201 e 204 da pauta, ambos os dois do mesmo contribuinte, que é o José de Paula Ferreira, ficará assim o resultado. Itens 201 e 204. Vista para o conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de ilegitimidade passiva. E na parte conhecida do recurso, negando o provimento. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Alguém falou aí? Escutei um barulho. Então tá, colegas. Agora... Eu acho que a Renata que falou, não foi não, alguma coisa? Não. Foi não? Eu vi um barulho aí. Não foi aqui o barulho. São os espíritos desse aplicativo. Esse Jitsi, né? Estranho, muito estranho esse aplicativo. Eu não sei se vocês lembram que antigamente existia um telefone com fio, né, ligado num... Vocês lembram desse tempo? Eu lembro desse tempo. E às vezes dava ligação cruzada, não sei se vocês lembram, já aconteceu com vocês. Nossa, é muito interessante. Você está falando com alguém, daqui a pouco uma outra ligação cruza e você fica escutando a conversa. Ai, pior que eu lembro. Eu não era nascida, não. Que velha. Eu não tinha nascido. Não era. Pior que eu lembro. Eu lembro. Depois de mim, bem antes, eu nasci bem depois. É aqueles telefones de discate, assim, né? Eu lembro bem daquele. Inclusive nessa época aí, logo que lançaram o celular, tinha um jeito, tinha uma codificação que a gente fazia no Motorola, e a gente conseguia entrar nessas linhas fixas. A gente escutava coisas assim que não era nem bom ouvir, sabe? Era traição de mulher, era traição de homem. 99% era traição, né? O ser humano é uma brincadeira, roda, mas sempre fica nesse assunto aí, de traição, esses assuntos aí, né? Evolui, mas aí era assunto, era cada resenha se os respectivos cônjuges soubessem o que estava sendo comentado ali, dava morte. Francisco, qual que será o próximo, cara? O 202? Isso, 202. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 202 da pauta, também do contribuinte José de Paula Ferreira, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode fazer a leitura do relatório, se possível um resumo, e na sequência já pode passar para o voto. Embora do mesmo contribuinte, mas aqui essa autuação refere a outro imóvel, exercício 2007. Aí eu vou
Eu vou tentar fazer uma síntese em cima aqui do relatório da... 2007 e o lançamento se aperfeiçoou quando, viu? O processo é 2012. Eu estou dizendo... Março de 2012. Não, o lançamento foi quando? A ciência do lançamento foi dia 2 de março de 2012. E ele é de quando o exercício? Exercício 2007. Então tem decadência aí para a gente aferir, né? Ele declarou o pagamento? 8, 9, 10, 11... Rapaz, isso aqui, na verdade, essa questão de decadência, a gente vai ter que analisar tudo, porque esses processos são antigos. Eles foram feitos antes daquele questionamento que o Gregório fez numa sessão dessa aí, e eu não estava me atentando, estava analisando a decadência a partir do questionamento do contribuinte, né? E aí a gente começou a ver de ofício. Matéria de ordem pública, né? O Gregório levantou essa questão no julgamento desse aí, a partir dali a gente começou a analisar, né? Então, isso aqui são julgamentos antigos, e aí tem que dar uma olhadinha mesmo. Não tem jeito. Se for 2012, foi constituído em 2012, é lá o som deles. Deixa eu achar logo aqui, primeiro antes de entrar no voto, vou procurar aqui no processo logo a data de ciência, que aí fica mais fácil, né? Vê a data de ciência dele, e veja também se ele declarou, se ele apurou pagamento, né? Se ele apurou imposto devido, lá na DITR. Porque se ele não apurou, tudo bem. Mas se ele apurou... O custo devido ele apurou. O custo devido ele apurou, Luiz. Ele apurou aqui R$620,51. Beleza, só falta ver agora a ciência. A ciência está no AR de folha 107. É dia 2 de março de 2012. Então, aí vai ter que converter em diligência, né? Tem que dar uma passada de olhos para ver se tem um documento de recolhimento, né? Se tiver alguma coisa. Dificilmente tem, porque, como eu disse Gregório certa vez, o foco do fiscal não é esse. É cobrar o que não foi recolhido, né? É lançar o que não foi recolhido. É por isso que a gente nunca vai... dificilmente a gente encontra. A gente só encontra quando o contribuinte é instruído, ou pessoalmente, ou por advogado, ele já coloca o dado, sabe? Eu peguei um processo assim. Só peguei um processo assim. O cara, o valor era muito alto, mais de 100 milhões, o cara se perde, ele colocou, eu já paguei, ele pagou R$400. E a DJ reconheceu. Mas foi a única situação que eu vejo. Porque é uma falha sem de origem. Eu acho que o sistema, o Safira, ele devia, quer dizer, ele sair na Safira, né? Deve ser notificação de lançamento, mas ele devia conversar com o sistema de pagamento, sabe? Quando ele não conversa, então o fiscal lança o suplemento. O fiscal está na dele, o auditor da fiscal está na dele. Ele está lançando o suplemento. Aí eu posso comentar, mas eu acho que devia haver a comunicação com a base. Isso, esses processos de TR, quando o contribuinte declara um valor devido lá, R$100, R$200, valores pequenos assim, e ele não recolhe, vem uma cobrança automática? Sim, porque como a gente já começou uma vez, o Márcio já ilustrou também, já começamos já bastante, isso aí, ele gera um processo de cobrança eletrônico. Daquele valor. Não só do ITR, é de todos os processos, é de todos os tributos por homologação, não é só ITR nem IRPF, qualquer tributo por homologação. Quando ele confessa o débito, ele gera uma cobrança eletrônica automática, que é independente desse processo, que não tem nada a ver com esse processo fiscal que a gente está vendo agora. Então a chance de recolhimento é grande, né? Aí quando ele faz essa cobrança eletrônica, geralmente fica na arrecadação, depende da unidade, tem unidade que passa anos com ele, mas há uma portaria da PGFN, da 33 de 2018, e orienta a Receita, assim, orienta, não, determina a Receita para mandar em 60 dias o débito para a legislativa, para a instituição legislativa. Aí depende da unidade. Tem unidade que manda, tem unidade que não manda, mas
eu acho que essa portaria da PGFN ela é bastante interessante, porque ela garante mais, ela, assim, né, assim, ela possibilita a garantia do crédito tributário, sabe? Porque quanto mais rápido chegar na PGFN, mais rápido ela escrever e possibilita ajuizar. Eu estou falando assim de valor de R$10, cara, né? Falando de valores mais significativos. Aí já tem aquelas questões da garantia do crédito que vem lá com as medidas coercitivas da Lei 8.030, né? Aí facilita, mas eu acho interessante por conta disso. Mas é tanto que essa 3318 tem um artigo lá que eles determinam que a Receita manda em 60 dias. Eu não sei se a Receita está cumprindo isso de 2018 para cá, mas existe esse normativo, certo? Certo. Exatamente essas cobranças assim, eles pegam essas cobranças assim de homologação. Esse 202, então, vai ser diligência, né, Francisco? Eu estou olhando aqui para ver se tem algum pagamento. Se não tiver no processo, tem que ser diligência, né? Eu estou olhando aqui, não concluí. 99,99% de chance de você não encontrar esse papel. Porque geralmente quem traz esse argumento é o contribuinte, o interesse é dele, né, na defesa. É um argumento que quem traz é ele. Como nunca é o foco do auditor da fiscalização, dificilmente o auditor coloca isso. Que eu coloco, quando o sistema puxa já como devido, ele já abate do que ele vai cobrar. Aí pronto, ele só vai cobrar o suplementar. Aí ele não vai, o fiscal não vai atrás disso, saber se está pago, se não está. Isso é geralmente elemento de defesa. É por isso que eu acho que sempre. Já teve uma discussão aqui dessa com a Ana e com o Rafael, né, numa oportunidade que a gente falou, e naquela oportunidade eu frisei que era de interesse do contribuinte trazer isso, né? É um elemento de prova dele. Eu, sendo contribuinte, eu trazia, era a primeira peça que eu colocava, né? Principalmente quando tem dúvida quanto a incidência ou não de decadência. É um argumento de defesa que deve ser sempre esgrimido. Passiva. Eu acho que não deve ter, tá? Porque na manifestação ela fala que o imóvel encontra-se invadido desde 2001 e tal, inclusive esse imóvel não deveria estar no nome deles, entendeu? No CPF do espólio. Eu acho que não deve ter. Baixa diligência, eu acho que é uma cautela. E se ela afirma que desde 2001, quando houve a invasão, esse imóvel não deveria constar no CPF do espólio. Mas você deve ter recebido a cobrança. Não. Aqui ela fala, então logo que resolva, será solicitado todo o imposto pago indevidamente nos últimos 5 anos, inclusive o ITR de 2007. Baixa diligência. Ela afirma o pagamento. Ela afirma que teve pagamento? Esclarece que apenas continua pagando o imposto ITR no mesmo valor de sempre, para evitar configurar pendência nesse CPF, pois este imóvel rural não deveria estar, mas ainda continua no CPF do espólio. Então, logo que resolva, será solicitado todo o imposto pago indevidamente nos últimos 5 anos, inclusive este ITR do ano de 2007. Então, é a firma que pagou, né? Página 70. 70? É, página 70, estou dando aqui. Mas esse nicho aí, Francisco, é diferente do 201, né? São imóveis diferentes. É o mesmo exercício? São imóveis diferentes. Não poderia ter 2 lançamentos no mesmo exercício. Mesmo imóvel.
Eu acho que não tem pagamento, não tem comprovação, não. Não vai ter, baixa diligência, e aí Humberto em diligência para... O 201 é diligência mesmo. E eu acho que tem mais uma coisa, quando a gente faz esse controle de legalidade mais amplo aqui, independente do contribuinte... Aliás, 202, né? 202. Ter não arguído essas questões de matéria de ordem pública, a gente dá um salto de qualidade assim, muito grande em relação ao que faz no processo, sabe? Porque em algum momento, lá vai que a gente não vê isso, em algum momento, chega lá na frente da execução, o cara argumenta que o processo tem que voltar da execução, como eu já vi vários acontecer, porque em alguma fase do processo do contencioso não se viu, isso é uma questão de ordem pública, né? Uma matéria de ordem pública. Por isso que eu sou adepto dessa teoria de aqui no contencioso, a gente fazer o controle legal o mais amplo possível, da agilidade processual. Francisco, esse 202 convertamos em diligência, então, né? Diligência, Colegas, o item 202 da pauta do contribuinte José de Paula Ferreira, o conselheiro relator está propondo, então, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se houve recolhimento de ITR no exercício objeto desse processo. Alguém diverge a diligência? Ninguém diverge? Também não. Então, ficará uma diligência, então, no item 202. E eu vou consignar assim na ata. Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos. Nesse caso é bom intimar o contribuinte, né, da diligência, né, porque se a Receita entender que não teve já que ele tem uma guia, né? Aquele meu, porque ele afirmou o pagamento, né? Então, caso a Receita não, que o Gregório chamou a atenção, caso a Receita não localize o pagamento, quem tinha o contribuinte a apresentá-lo, né? Isso. E se encontrar, colacionar os autos, o comprovando de pagamento, né? Essa manifestação dela, ela fez na época, fez para fiscalização na época lá, mas pode ser que ela tenha só inventado isso, mas de qualquer sorte eu acho que é válido a gente intimar, pode ser que... Inclusive, na hora que eu fizer a proposta, eu já, no voto, na resolução, no corpo da resolução, eu já faço uma referência a essa consideração dela aí. Tá. Colegas, então eu vou consignar na ata aquele texto padrão de resolução com pedido de ciência do contribuinte. Vai ficar assim: item 202 da pauta, contribuinte José de Paula Ferreira. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue da resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva a informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Francisco, esse aplica o 202 e qual também? Ao 203. Não, o 203 não tem diligência, não. É 2002. É só 2002. A diligência é só 2002. E se eu fizer diferente a resolução, fizer diferente, porque, veja, se a fiscalização identificar recolhimento, não precisa comunicar ao contribuinte, né? Bem direto. Não precisa não. Se não encontrar o recolhimento, aí comunica. Nós fizemos um caso assim ontem de resolução que eu consignei no dispositivo apenas a resolução, né, baixando o processo essas informações nos termos do voto do relator. Aí no voto do relator, no seu voto, Francisco, você diz isso, que é para a unidade de origem confirmar se houve pagamento e caso não confirme, intimar o contribuinte. Pode ser? Eu até gostaria, já que tem essa informação na página 70, tal, prestada a fiscalização. Isso. Nos itens do Rafael foi consignado isso, né, Rafael?
Então, acho melhor, porque uma dessa tem o recolhimento, a fiscalização vai colocar ali a informação, aí vai baixar para o contribuinte, mas dá mais 30 dias para se manifestar sobre porque ele não precisa se manifestar. Então, tá. Então, deixa eu colocar aqui como nós fizemos ontem. Tá, no item 202 da pauta, vai ficar apenas o seguinte. Item 202. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Aí, na resolução, você coloca isso, tá, Francisco? Que é para a unidade de origem confirmar se houve recolhimento no exercício em questão, e se não constar no sistema da Receita, que peça ao contribuinte que apresente comprovação de pagamento, coisa assim. Aí os prazos todos é por conta da Receita, ela que vai definir os prazos. Então tá, esse ficou então o resultado para o item 202. Colegas, fizemos o item 201, fizemos o 202 e fizemos o 204. Qual que é o próximo, Francisco? É o 203? 203. Então tá. Colegas, vamos julgar agora o item 203 da pauta, também do contribuinte José de Paula Ferreira e também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode fazer a leitura do relatório e já passar para o voto. E, se possível, fazer um resumo. Pode começar. Esse 203, igualmente ao 202, a fiscalização constatou subavaliação do VTN, intimou o contribuinte a apresentar laudo, justificando o valor declarado, aquela intimação padrão, se não apresentasse, iria ser utilizado o valor do VTN presente no CIFT considerando a aptidão agrícola. Aí o contribuinte, na impugnação, ele alega, ele faz uma síntese de fatos relacionados à autuação. Aí, quanto ao VTN, ele argumenta, basicamente, o que argumentou naquele outro grupo de processo, que tinha dificuldade de fazer o laudo em função do imóvel estar invadido por MST, só que aqui é outro imóvel. Aí, diante dessa solicitou prorrogação de prazo, conseguiu um mandato judicial para efetuar o laudo. Aí ele discorre sobre a avaliação da terra nua, ele diz mais ou menos, as razões resumem assim, a avaliação da terra nua de uma fazenda invadida não pode ser considerada válida nos parâmetros normais, sendo de reais o valor arbitrado, acreditando que o valor da terra nua esteja em torno de 100 mil reais, se bem trabalhado, isto é, se o imóvel estivesse sob a administração do próprio dono, esse valor de 100 mil poderia até ser justo. Então ele questiona o arbitramento. Aí ele fala sobre o valor da desvalorização, do fato de ter a invasão, e aí diz que jamais poderia vender essa fazenda por esse valor arbitrado. Então, na impugnação, ele traz esses argumentos. Eu estou frisando isso aqui porque ele pede para retificar a declaração lá no recurso. Aí, o julgador de origem considerou improcedente a argumentação, porque ele não comprovou naturalmente. Aí, no recurso, ele requer retificação da declaração para considerar a área total do imóvel de 197 hectares, reserva legal de 23, área de preservação permanente 39, área ocupada a benfeitoria 52, área ocupada com pastagem 124. E pede para encaminhar a intimação para o endereço do procurador. Ou seja, no recurso, ele não questiona o VTN. Aí ele quer aquela situação que a gente já discutiu bastante aqui, que o contribuinte lança um valor irrisório lá no VTN, e aí, quando é autuado, aí
ele quer retificar a declaração até para colocar áreas que eventualmente ele realmente tem, né? Mas, nesse caso aqui, ele trouxe essa argumentação no recurso. Essa é diferente daquela situação que a gente já julgou ontem, e tem julgado recentemente, onde ele pede a retificação lá na impugnação. Aqui não, aí ele pede, a situação que ele teve foi o seguinte, só para diferenciar uma e outra. Nós tivemos situação, aquela da reserva legal, que ele pediu a inclusão da reserva legal lá na impugnação, aí o julgador de origem admitiu, conheceu, analisou e negou o pleito por falta de ADA, da reserva legal. Aí ele trouxe essa mesma alegação na impugnação, no recurso, perdão. Aí aqui a gente acatou, porque realmente o ADA, você não poderia negar só por conta de falta de ADA, porque tem até uma súmula, né? Então, esse caso aqui é diferente. Esse pedido de retificação ele trouxe só no recurso. E não impugnou o VTN. E aí, por conta disso, eu mantenho a decisão de origem. Ele não impugnou a retificação e o VTN, isso? É assim, ó, na impugnação, ele não tratou de retificação. Ele só impugnou o VTN. Na impugnação ele impugnou o VTN, tá? No recurso, ele inverteu. Ele não recorreu do VTN, mas trouxe novos fatos. Aí ele trouxe o pedido de retificação do recurso. É por isso que eu fiz aquela comparação com o anterior. Esse caso aqui é diferente do anterior. O anterior a gente admitiu a possibilidade de retificar aqui, embora com divergência da turma, mas admitiu retificar aqui, mas foi uma questão trazida lá da decisão de origem. Então, a gente julgou a decisão de origem e ela não negou o provimento, ela não reconheceu a procedência da impugnação por falta do ADA. Aí a gente trouxe aqui, olha, não, parei, só por falta de ADA você não deveria, tudo bem, você não deveria ter conhecido disso aí. Agora, já que você conheceu, você não poderia negar só por falta de ADA. Nessa situação, a retificação não foi conhecida lá na impugnação, nesse caso aqui. Isso só vem do recurso. Eu não consigo ver a diferença, apesar de você já saber a minha linha, assim, acho que só eu e o Márcio somos da linha. Mas para quem entende que a DJ pode aceitar, é o mesmo raciocínio na segunda instância, né? Deveria dele aceitar, né? Aqui aceitar aqui. Eu estou só comentando assim, eu já tenho a minha posição, acho que o Márcio também tem a dele já, né? Para mim é muito claro isso aí. Não está no lançamento, não está na norma individual e concreta, mas no lançamento não pode ser entrar em contencioso em fase nenhuma, independente se foi analisado lá ou não. Eu só estou abrindo assim, só estou abrindo aqui a linha, o raciocínio da coerência, que se a DJ pode conhecer em matéria que não constou o lançamento, nada impede que o CAF também conheça, tá certo? Para quem é da mesma linha, independente de haver ou não pré-questionamento. Essa questão do pré-questionamento nesse contexto aí é despiciando, porque não fez mesmo parte do lançamento. Então, se a DJ aceitou, o CAF também pode conhecer, não vejo nenhum problema, não. Assim, apesar de eu achar de eu ter convicção que não é para ser aceito em distância nenhuma, né? Então, eu só falando da coerência de linha, de raciocínio. É um contexto um pouco complexo, e eu vou trazer um argumento até que você mesmo trouxe ontem, que me fez refletir um pouco sobre isso, embora não o suficiente para mudar a minha posição, é sobre a questão da espontaneidade. Você levantou essa questão ontem. Realmente, a gente julgando pelo fato da DRJ ter conhecido, a gente está reforçando, afastando aquela determinação do CTN acerca da espontaneidade. Isso é fato. Agora, existe um outro contexto que eu vejo, a retificação de ofício, o procedimento foi iniciado, a retificação ela já foi afastada. E existe a previsão da revisão, que aqui foi Gregório até que trouxe. Olha, nós estamos fazendo uma revisão. Que a revisão, de certa forma, quando a gente olha lá no normativo, dá a impressão que a fiscalização revisa, dá a impressão assim que é só para aumentar.
Revisar é só o que o contribuinte declarou. Você está revisando o que ele declarou. Mas se você analisar de um contexto maior, mais uma amplitude um pouco maior, aumentando o grau da lupa, eu acho que abre espaço também, no mínimo, para se pensar que essa revisão pode ser da declaração em si, que ela pode diminuir também. Porque, vejam bem, entre retificação e revisão, eu acho que se não se preenche exatamente como manda a lei a revisão aqui, mas eu acho que ela se aproxima mais do normativo legal do que a retificação, porque a retificação está proibida. Retificou, a retificação é enquanto não iniciou o procedimento. Agora, e a espontaneidade também enquanto não iniciou, porque iniciou o procedimento, afastou a espontaneidade. Agora, a revisão ela não está ligada à espontaneidade. E a gente está julgando a decisão. Então, naquele caso lá, a decisão enfrentou a questão, analisou e negou por um motivo X. A gente está analisando a decisão aqui. Eu concordo plenamente contigo que a DRJ não deveria ter conhecido, que aquilo não era matéria controvertida. Aquilo o contribuinte trouxe somente no recurso. Agora, no momento que ela trouxe aquele recurso e ela negou, isso veio para a gente, esse recurso veio para a gente junto com o acórdão. É o que a gente está parametrizando aqui, analisando. Então, nessas duas situações, eu continuo me aproximando mais dessa revisão. Então, é mais ou menos sobre isso. Só que esse caso aqui é diferente. Esse caso aqui, eu acho que assim, você está dizendo que se a DRJ conheceu, se ela pode conhecer, a gente também pode. E no nosso julgamento, a gente não está dizendo que ela pode conhecer. A gente está julgando o que ela julgou. Porque, por exemplo, se tratasse se isso acontece, já aconteceu várias vezes. Ele pede para retificar lá na DRJ a PP, mas não traz o ADA. Aí vem no recurso, ele traz o mesmo argumento para retificar, mas também não traz o ADA. A gente julga e, igualmente o que a DRJ fez, a gente acompanha a decisão por maioria, para ser por maioria. Né? Então, é um contexto que eu sei que é complexo, abre espaço para entendimentos divergentes, é natural, né? E isso traz, inclusive, o crescimento do grupo, né? Mas entre as duas situações, eu ainda acho que a revisão se aproxima mais da legalidade do que a retificação. A questão assim, só para encerrar, Denner, não vou esticar muito, a gente já conversou bastante sobre isso. Assim, eu continuo achando que se a DRJ pode conhecer, a gente pode também. Mas a questão que a gente está julgando a DRJ, a gente está julgando, a gente está enfrentando a decisão, a gente está enfrentando um recurso voluntário que está enfrentando a decisão da DRJ. E a decisão da DRJ, ela está enfrentando uma impugnação. E essa impugnação, ela está distrita, está definido no orçamento. Então, se você vê todo o encadeamento lógico, o vício começa lá na origem, quando a DRJ aceitou uma matéria que não era para ter conhecido. Eu tenho a plena convicção que aqui em segunda instância a gente não está vinculado a essa equipe da DRJ. A segunda instância não está aqui para convalidar, não está para convalidar decisões contra a lei, decisões que não deviam ter acontecido. Certo? A segunda instância, inclusive, vem tudo, quando o recurso voluntário vem tudo no processo. Vem aquele efeito famoso, efeito translativo, vem o devolutivo, vem tudo que tem direito. Então, quando a gente não pode ser uma mera uma instância chanceladora do que a DRJ aceitou ou não, entendeu? Principalmente quando ela conhece matéria que não era para ter conhecido. Só porque a DRJ conheceu, eu vou conhecer também e vou julgar. Então, não é bem assim, né? Não, mas esse é meu ponto de vista. Eu tenho convicção. Eu acho que o Márcio já falou também umas coisas interessantes aí da revisão. Inclusive, ele resgatou o 147, o artigo 147. Porque se criaria uma situação, eu estava pensando até ontem, isso é uma situação interessante. Vamos supor que o contribuinte com uma determinada
DITR, ele tenha enfrentado uma determinada matéria, uma determinada exemplo, e toda a declaração dele esqueceu e zerou todas aquelas outras áreas lá que seriam dedutíveis. Vamos supor que ele tenha informado só uma APP, não sei. E zerou todas aquelas... Nessa linha de raciocínio que está se propondo aí, a DRJ poderia conhecer daquela matéria, óbvio que foi o lançamento, que era a única que ela pode conhecer, e negar provimento, ou dar provimento, não supor que ela negue provimento. E as outras áreas, todas que foram, digamos assim, contribuído esquecer, e está trazendo agora para a Senado, ela reconhece todas as outras áreas. Ela vai derrubar o lançamento, porque a probabilidade de derrubar o lançamento é imenso, porque dependendo das áreas que venham a ser reconhecidas, que não foram objeto de lançamento, ela pode ser num montante tal que pode simplesmente neutralizar o lançamento. Quer dizer, ela estaria derrubando o lançamento por uma matéria que não sequer foi objeto do lançamento. Quer dizer, está sendo usado um argumento contra a norma individual e concreta, que ela, a norma individual e concreta, sequer veiculou, né? Colegas, mas tudo bem. Eu queria fazer só mais uma consideração. Isso que o Luiz está colocando, com certeza, tem fundamento que o Márcio colocou, tudo. Eu acho que é justamente uma matéria complexa. Mas, assim, uma coisa que me vem na cabeça agora, quando é que ocorre a homologação dessa declaração? Porque porque assim, não é uma multa, não é uma penalidade, é uma homologação, né? Quando é que dá? Foi um lançamento por homologação. Talvez a gente pudesse... Porque eu estou entendendo, porque é um tema controverso para tudo. Não, o que é lançamento por homologação? Lançamento por homologação é o primeiro que ele fez lá. É quando o contribuinte construiu o crédito do tabuleiro lá na DITR. Aquilo ali é que está sujeito à homologação. Esse que a Receita faz no trabalho da malha, notificação ou auto-infração, é o lançamento de ofício. Ele não tem mais nada a ver com a homologação. A homologação está lá atrás. Até porque a Receita só tem 5 anos para fazer essa homologação, para fazer esse lançamento de ofício. Se não fizer, tem a homologação tácita. A homologação é o que ele lança no DITR. Luiz, assim, na verdade, eu não tenho estudado sobre o assunto, mas está me vendo na cabeça. Mas se for nesse raciocínio seu, então não existe outro tipo de homologação, só a tácita. Não, pode haver. Pode haver. Por exemplo, quando se faz o trabalho... É que nunca acontece na prática, né? Na prática é difícil. Não, concordo. Eu não conheço nenhuma expressa, exatamente como ele está dizendo. Mas eu fico em curto tempo. Mas aquelas declarações de compensação, que são baixadas para tratamento manual, que a Receita se pronuncia expressamente mediante um despacho decisório, tá? Mas Mas ali é outra história, ali é outro contexto. Eu estou falando desses lançamentos esses lançamentos tipo que o crédito tributário constituído na IDITR, numa delegação de justiça anual, esse de homologação clássica, eu não estou falando de compensação, estou falando desses de lançamento de homologação, na prática é como a Renata diz. Eu não conheço nenhum caso que a Receita tenha batido martelo, ele disse que está certo. Na verdade, o controle é indireto, pelos parâmetros de malha. Quando você incide na malha, pronto. Se você não incide na malha, tacitamente o lançamento... Mas, Luiz, veja bem, é o que eu coloquei, eu não estudei, não aprofundei, mas eu estou só trazendo coisas que estão vindo aqui, mas que eu acho que elas têm pertinência com o assunto. O lançamento de ofício é o auto, e não o procedimento. O lançamento é o auto ou a notificação do lançamento, um dos dois. Isso, a autuação. Esse é o lançamento de ofício. Exatamente. E o que é aquelas situações onde se abre um procedimento fiscal, encerra sem resultado e você faz um relatório, depois você tem inclusive comunicar ao contribuinte que encerrou sem resultado porque confirmou que o que ele declarou estava correto. Isso não seria uma homologação, não? Não, mas aí, veja bem,
Na verdade, isso aí que você está dizendo já é uma coisa bem diferente. Tá certo? Isso aí são aquelas. Quando é aberto. Talvez isso fosse uma homologação expressa. Você analisou o que o contribuinte decidiu. Você analisou tudo que o contribuinte declarou. Não necessariamente, porque quando. No caso de haver fiscalização, esse caso só acontece quando tem fiscalização. Quando tem fiscalização. Geralmente esse caso aí, o Márcio deve saber também bem, é a famosa erro de seleção, né? E as seleções, ele não. E quando a seleção, ele seleciona um determinado parâmetro não é da declaração exatamente, não, tá? Porque essa seleção que se faz lá, ele está fora da malha, não é de uma declaração específica. É a partir de informações que existem no sistema da Receita. Então, quando você vai fazer essa tipo de fiscalização, você vai em determinado aspecto tributário do contribuinte. Ele não está homologando uma declaração que ele fez. O contribuinte fez. Ele está cruzando informações que tem no Banco Central da Receita e vê alguma anormalidade que tem potencial para se construir um crédito tributário, tá certo? É assim que funciona a seleção. Ele não está trabalhando em cima de uma declaração específica. Quem trabalha em cima das declarações específicas é o sistema de malha fiscal e malha valor. Isso aí que você está dizendo, porque eu disse que é bem diferente. Quando você abre uma situação e encerra sem resultado, que é muito raro na Receita Nacional, eu já fiz algumas que encerraram sem resultado, que o contribuinte depois comprovou, mas não é em cima de uma declaração específica, não é em cima de um débito que ele declarou, que está sujeito a homologação. É em cima de informações que algumas anomalias que a equipe de seleção pega através de parâmetros de filtros e parâmetros que eles estão analisando vários sistemas da Receita, em várias variáveis, e se chega dizendo, vamos fiscalizar o cidadão em relação a esse aspecto aqui que está aparecendo que não está com indício de ter alguma irregularidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fiscalizar que é esse tipo de lançamento de ITR em cima de uma declaração específica, que o contribuinte declarou um débito, e esse débito aí, e esse crédito tributário tem 5 anos para ser homologado, tacitamente ou expressamente. É diferente dessa situação que você está dizendo. A situação é outra situação essa daí. Porque na malha nunca vai haver o encerramento, nunca vai o trabalho de malha pode haver, como você está dizendo aí, não terá o lançamento, não vai ter essa situação que você está dizendo no trabalho de malha, porque o contribuinte é intimado antes a comprovar, antes do lançamento. Então, se o contribuinte comprova as deduções, comprova no caso do ITR, comprova as áreas, o lançamento sequer vai existir. Então, não está havendo aí uma homologação, está havendo que o contribuinte comprovou os parâmetros da malha. Não, mas veja bem, a gente, sem você setorizar só por malha, mas analisando o posicionamento da administração tributária. Ela olha uma declaração, quando ela seleciona um item, ela escolheu aquele item, ela tem lá as razões dela. Mas analisando do modo todo, se fosse, porque a gente encontra também, às vezes, umas fiscalizações que faz cabelo, barba e bigode. A gente tem muitas situações de operações dessas questões. Então, quando ela escolhe um item e abre um procedimento fiscal, o contribuinte é intimado e prova que aquela declaração, em relação àquilo que foi pontuado, a declaração do ano X, e aquilo que foi pontuado, e ele prova, eu entendo que se a fiscalização, ela poderia ter escolhido tudo que o contribuinte declarou. Se ela não escolheu, mas ela escolheu, é porque ela suspeitou em cima daquilo ali, e aquilo foi comprovado. Então, de certa forma, ela se manifestou sobre aquela declaração ali. Então, porque se a gente não analisar assim, você não vai ver jamais, aí seria letra morta essa parte do CTN que fala da declaração expressa. Porque quando se você intimar o contribuinte, se você analisar, se você não falar nada, todas as declarações em tese são analisadas, ou seja, eletronicamente ou manualmente, né? Potencialmente elas são analisadas. Se você não falar nada para o contribuinte, todas elas serão homologação tácita.
Agora, a expressa é aquela que expressamente, você se manifesta de alguma forma. Porque se você intima o contribuinte sobre um ponto X lá, daquela declaração, você está se manifestando sobre aquela declaração. Você, supostamente, entendeu que, no seu ponto de vista, o que merece ser analisado é só aquilo, porque o restante, em tese, está ok. Mas eu acho que é uma manifestação da declaração em relação a isso daí, né? Bom, mas... E se não tem lançamento de ofício, teve o lançamento, aí beleza, aí eu concordo bem, é ofício, aí eu concordo. Mas se não teve o lançamento, eu acho que houve a manifestação. Né? Bom, mas vamos ao caso concreto. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso aqui, ela junta a mesma justificativa, falando até inclusive do ITR do ano 2007. É 2008. E ela atesta um pagamento desde 2007 sobre também essa propriedade. E ela tem um documento aí nos autos? Esse aí? Em resposta ao termo de intimação fiscal, ela fala. Mas ela põe os dois termos. Ela trouxe o DAF? Não. Mesma situação do outro. Só que aqui é 2008 o exercício e o lançamento ocorreu em fevereiro de 2008. Esse não decaiu, né? Mas se houve pagamento, não seria 1º de janeiro de 2008? 1º de janeiro de 2008? 2009, 10, 11, 12... Não, 1º de janeiro de 2008... É 1º de janeiro de 2013. Não tá decaindo não, Rafael. Não, tá, tô certo. E de qualquer sorte, eu acho que não, não tem, e não tem comprovante de pagamento. Porque se tivesse comprovante de pagamento nesse processo, só firmou, não. Tá. Francisco, só 2 perguntinhas em relação a esse processo aqui. Você diz no teu voto que o contribuinte, aliás, não se insurgiu contra as áreas por ele declaradas e consideradas pela fiscalização. Em relação às áreas, ele não se insurgiu. E você fala que ele não recorreu do VTN. Isso. O que ele recorreu do que nesse recurso? Francisco, deixa eu tentar ajudar aqui o presidente. Na impugnação, é um lançamento em relação ao VTN, certo? Aí na impugnação ele falou o quê? A área está invadida, esse VTN que você tem real, em vez de ser 3 milhões, seria no máximo 100 mil. Pronto. É uma impugnação bem simples de 2 páginas. Então, ele alega que o terreno está invadido e que o arbitramento é surreal, em vez de ter 3 milhões, seria 100 mil no máximo. Pronto, só isso. Aí o recurso, ele vai falar o quê? Ele vai falar que tem área de pastagem, que tem área daquilo, que tem área daquilo outro. Pronto. Não fala nem da invasão e nem da questão do VTN. Então é de não conhecer do recurso, né? Não, mas tem alega... Não, porque eu estou do pedido de intimação do advogado. Ele só está conhecendo desse pedido. Ele pede para ser intimado no endereço do advogado. Então, o Francisco está conhecendo desse pedido e negando o provimento. O resto ele não... tá. Então, o único item do recurso que você vai conhecer é com relação ao advogado. Isso. Gente do céu, vamos combinar, né? Meu Deus do céu. Tá, então vamos... Colegas, essas discussões jurídicas são excelentes, a gente aprende muito com elas, mas nós estamos com uma pauta muito gorda, então se a gente pudesse ater aqui a nossa pauta, e quando fizer algum comentário, tentar fazer um comentário bem curto, né, para não tomar muito tempo da gente. Eu sei que a gente não vai conseguir vencer essa pauta, é uma pauta de quase 400 processos, impossível, né, mas vamos tentar fazer o máximo que for possível, né. Agora, esse tema aí, eu achei interessante, sabe por quê? Eu tentei até explorar mais um pouquinho, porque eu estou votando nele, mas com certo desconforto. Eu acho que ninguém está 100%, a não ser talvez o Luiz e o Márcio, né? Mas... Eu não sei porque eu estava com o meu entendimento. Colegas, alguém o relator, então, ele está conhecendo apenas a alegação com relação à intimação do advogado e nessa parte conhecida está negando provimento. É isso, né, Gregório? É isso, né? Tá.
Alguém diverge do voto do relator? Não, né? Eu não vou perguntar se alguém quer fazer algum comentário sobre o processo, que já tem muito comentário. É melhor não mesmo. Oi? É melhor não. Melhor não, né? Tá, então ficou assim, colegas, vê se vocês concordam. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto à intimação do advogado, para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Tá? Então é isso. Ok, esse foi o item 203 da pauta. O próximo item agora é... Acabaram os seus, né, Francisco? Não, 227, é aquele último. Ah, é um que ficou fora da ordem, tá certo. Perdão, é isso mesmo. 227. Bem fora da ordem. Mas vamos julgá-lo porque tem que julgar todos juntos. Colegas, item 227 da pauta, também do contribuinte José de Paula Ferreira e de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode fazer a leitura do relatório do voto, se possível. A gente pede que você faça um resumo. Pode começar. Tá. Esse exercício 2004 é daquele mesmo imóvel do 201 e 204. VTN, igualmente. Aquela situação, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação. E aí, na impugnação, ele traz alguns argumentos. Ele que atentou acesso ao imóvel, mas está invadido por MST. Aí ele questiona que por não conseguir entrar, tem dificuldade de elaborar o laudo. Diz que os invasores não cuidam da terra, e aí ele discorre aqui do artigo 147 do CTN, que deve investigar de ofício se os casos sujeitos à tributação apurada e relatados fatos e direitos essenciais à formação da obrigação, mas antes do lançamento. Ele faz um questionamento aqui sobre o lançamento, sobre, na verdade, nulidade do lançamento, porque a redação está meio trocada da impugnação. Também deve levar em consideração, inclusive, o fato de a fazenda Ponte Nova encontrar-se invadida na íntegra. É a mesma fazenda, o valor arbitrário da prisão é uma propriedade normal a ele. Ou seja, ele contesta aqui, ele contesta a autuação em si, sobre alguns pressupostos lá de invasão do MST. Ele aqui, eu reconheci, ele levanta a questão da legitimidade passiva. É nessa questão da nulidade, do 147 aqui. Aí, julgamento de primeira instância considerou improcedente a argumentação, aí ele veio com recurso. A alegação de nulidade pela impossibilidade de entrar na terra para efetuar a avaliação, já que está invadido pelo movimento sem terra, desconhece ter ocorrido a avaliação de terras vizinhas, que pudesse servir, e falta do laudo de avaliação possível não justifica o arbitramento. Então, de certa forma, aqui eu entendi que deveria analisar a alegação, suposta alegação de legitimidade passiva. Nulidade do lançamento, eu estou discorrendo aqui, fundamentando que assim não se apresenta razoável argumento recorrente de que o lançamento era contestado é nulo, supostamente porque referido imóvel está invadido por sem terra, impedindo-lhe de refutar reportado arbitramento por meio de avaliação. Deixa eu só eu mexer no notebook aqui, não é isso. Tá, beleza. Aí eu discorro sobre essa questão da nulidade, afastando.
trazendo inclusive o que prevê o artigo 60, que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior, que é o 59, não importa em nulidade, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou quando não influir na solução do litígio. Quanto exposto, o caso de exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo incabível sua declaração por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável. Aqui não há risco de decadência, porque é 2004, aí foi 2008. E legitimidade passiva. Isso aqui eu faço uma contextualização da legitimidade passiva, como é que ela é tratada a partir desde a Constituição. Aí, vou pegar algumas sínteses, alguns excertos só aqui, para não usar ler tudo, né? Como se vê, seguindo as diretrizes contidas no artigo 29 e 31 do CTN, a lei não faz distinção entre proprietário e possuidor do imóvel rural, como também deixou de estabelecer ordem de preferência na eleição do sujeito passivo da correspondente obrigação tributária. Por conseguinte, infere-se que a reportada de imposto poderá ser exigido do proprietário, ainda que a respectiva propriedade supostamente esteja ocupada por terceiros não autorizados, eis que a estes mingua a condição de justos possuidores consoante sustentação sequenciada. Corroborando o que está posto, vale discorrer sucintamente acerca da posse e seus aspectos substanciais, aquisição, efeitos e perda, visto no artigo 1, 196, 1, 200, 1, 208, 1, 210, 1, 211, 218, 1, 223, 1, 228 da Lei 10.406, Código Civil, como também do artigo 560 da Lei 13.105, 16 de março de 2005, Código de Processo Civil. Aí eu trago essas considerações, essa transcrição dessa legislação, eu não vou ler aqui. Trago da Lei 13.105. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Aí eu faço uma inferência dessa legislação aqui. Do acima transcrito, infere-se que, em si, referida invasão não retira do proprietário a sua condição de possuidor, já que ele é facultado a exercer o direito de dispor, dar, alienar, etc. E ou reaver o imóvel injustamente ocupado por terceiros. De outro modo, não há que se falar em justo possuidor quando a conquista pretendida se dera de forma agressiva, furtiva e inconsistente, adjetivos congruentes com os movimentos hostis próprios das citadas invasões. Isso aqui tem até súmula, movimento hostil não caracteriza a posse legítima. Como visto, ressalta-se que os presumidos invasores não detêm a propriedade, a posse legítima, nem a titularidade do domínio útil, restando-lhes apenas uma hipotética posse precária do imóvel por eles ocupado. Logo, sendo juridicamente desprovido da condição de contribuinte subvencionado de imposto, enquanto perdurar a dita transitoriedade, referidos atores estarão afastados do polo passivo previsto no artigo 4º da Lei 9.393. Dessa perspectiva, cabe ao contribuinte, nos prazos e condições estabelecidas pela legislação tributária, apurar e pagar o imposto devido, independentemente de manifestação prévia do fisco. Ademais, igualmente nos termos normatizados pela administração tributária, resta-lhe o cumprimento das obrigações tributárias acessórias de apresentar o documento DIAT e o DIAT. Aí eu trago aqui o artigo 6º, 8º e 10º da lei. Oportuno registrar o mandato visto no artigo, oportuno registrar o mandamento visto no artigo 1245 do Código Civil, asseverando que a transferência da propriedade do imóvel ocorre antes do título. A propriedade de imóvel não ocorre antes do título translativo ser registrado no competente registro imobiliário. Contudo, tocante à sujeição passiva do ITR, a Lei 9393 de 96, artigo 1º, parágrafo 1º, sobrepõe a posse legítima à propriedade na situação específica do imóvel ser declarado de interesse social para fim de reforma agrária, mas somente a partir da emissão prévia na posse. Confira-se. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
O ITR incide, inclusive, sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. Nesses termos, a simples ocupação indevida de imóvel rural por si só não tem o condão de deslocar o polo passivo de obrigações tributárias referentes ao ITR da respectiva propriedade. Eis que o proprietário mantém-se no direito dele dispor e ou retomá-lo de quem injustamente o detenha. Contudo, quando declarado de interesse social para fins de reforma agrária, com emissão prévia do poder público em sua posse, não mais subsistirá dita legitimidade passiva. Posta assim a questão, passo a análise propriamente da situação fática dos autos. As alegações do recorrente são improcedentes, pois ausentes nos autos prova de que, à época da ocorrência do fato gerador, ele não era o legítimo proprietário do correspondente imóvel ou, embora nessa condição, referida propriedade tenha sido declarada de interesse social para fins de reforma agrária, com emissão prévia do poder público na posse. Muito pelo contrário, além da inexistente alteração cadastral suportada por documentação hábil, dando conta de supostos desmembramentos e ou alienação, o contribuinte assume-se contribuinte, tem que mudar uma palavra dessa aqui, o sujeito passivo assume-se contribuinte apresentando a DTR normalmente, insurgindo-se somente quando lhe foi exigida a diferença de imposto apurado no procedimento fiscal. Por fim, embora a referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar, tratando-se também da formulação de mérito, como tal, será analisada em sua completude, nos termos já transcritos, artigo 60 do parágrafo. Aí eu entro aqui no VTN, de início, vale registrar que o VTN submeteu a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no sítio apurado para o respectivo juiz, levando-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. E aí eu discorro sobre a legislação que trata do arbitramento do VTN. E aí concluo. Do que se viu, já que o contribuinte furtou-se de apresentar laudo de avaliação contendo os requisitos anteriormente apontados, entendo que deva ser mantida a tributação do referido imóvel nos termos apurados pela fiscalização. Ante o exposto, rejeita as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 227 da pauta, do contribuinte José de Paula. Só um instantinho. Em relação ao item 227 da pauta, do contribuinte José de Paula Ferreira, o conselheiro relator, o Francisco, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Não? Pode falar. Francisco, esse imóvel do item 227 é o mesmo imóvel dos itens 201 e 204, é isso? É o mesmo imóvel? É o mesmo imóvel. Só muda o exercício. Tá. Então, presidente, eu vou, não sei como é que o conselheiro Luiz vai voltar, mas eu já adianto que eu vou pedir vista do processo. Eu tenho um entendimento diametralmente oposto ao entendimento do conselheiro relator Francisco, essa questão de área invadida. Eu tenho um voto pronto, não sei se já foi pautado ou não, enfim, mas eu tenho um voto pronto nesse sentido. E até aqui eu trago um precedente recente do CAF, de turma ordinária, mas esse é um entendimento já pacificado pelo STJ. O STJ muito firme o entendimento no sentido de que, em caso em que se encontra consolidado a propriedade, tal como ocorre nas invasões irreversíveis, por exemplo, não incide os tributos sobre eles, incidência. Aí quem quiser consultar a RESP 1.144.982 e também RESP 963.499, enfim, em função de... Tem o primeiro RESP, amigo. Espera aí, Greg, fala devagar. RESP 1.144.982 e 963.499. 963. 499. E
a PGFN, em janeiro de 2018, adicionou na lista de dispensa de contestar e recorrer a seguinte dispensa. É o item 1.25. Resumo. O STJ já afirmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar TR em face do proprietário na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido por sem-terras e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, se o efetivo exercício do domínio, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria um enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em que o proprietário não se deteria do pleno gozo da propriedade. Destaque-se, em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referentes ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de propriedade em razão da invasão. Importa ressaltar também para que esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR, e aqui ele cita, acho que mais de uma dezena de precedentes do STJ. Enfim, o fato é que, nesse caso ali, do item 227, que a gente está julgando agora, não tem a comprovação da invasão da terra, da área, mas isso foi alegado também nos itens 201 e 204, ele faz inclusive menção à ação de expropriação do INCRA, na qual foi juntado um laudo que atestaria que a área está invadida desde 1999, e seria uma prova emprestada, e como nesses itens 201 e 204 saíram em vista, então, se não existissem esses outros itens, eu acompanharia o relator pelas conclusões, porque, ante a ausência de prova da efetiva invasão da área. Mas, como possivelmente tem essa prova naqueles outros processos, eu já adianto meu voto que eu vou pedir vista para poder consultar a prova que está lá naquele outro processo. Ok, então... Então, eu vou pedir vistas para não precisar votar, porque já que a matéria é relevante. Eu vou pedir vistas desse processo aí e fica a ficha coletiva. Tá. Então, Gregório, você seria o segundo a votar, o primeiro a votar seria o Luiz está pedindo vista, então eu estou convertendo então em vista coletiva, pode ser, né? Então tá. Colegas, em relação ao item 227 da pauta, do contribuinte José de Paula Ferreira, ficou assim o resultado. Vista para o conselheiro Luiz, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Então, ficou esse resultado para o item 227 da pauta. Colegas, vocês querem fazer um intervalinho agora? E daí a gente vai tocar direto até as 13 horas daí, tá? Fazer um intervalo, daí até eu vou dispensar o Marco Antônio da gravação, porque daí a gente segue daí a gravação direto até as 13. Viu, Marco Antônio? Oi, presidente. A gente vai fazer um intervalo agora de 15 minutos, agora já é quase 11h30, aí quando a gente voltar do intervalo já vai ser quase meio-dia, e a gente vai reiniciar um pouco antes do meio-dia e tocar direto até as 13 horas, tá? Então, a partir daqui, se você quiser, então, não fazer a gravação, a gente faz a gravação daqui em diante, tá bom? Ok, presidente, vou encerrar. Então tá, e a gente retoma às 14 horas daí.